Olá a todos e bem-vindos ao meu canal. Neste momento eu trago um assunto muito importante para o povo do Advento, em relação à mensagem dos três anjos de Apocalipse 14 e o anjo de Apocalipse 18, que é conhecido como o quarto anjo. Vou estar falando aqui, até lendo alguns trechos, sobre quando começou ou começa essa mensagem. E é muito importante nós sabermos esse assunto, porque é uma mensagem, ou seja, que depende da nossa salvação. Ellen White diz que Satanás procura lançar sombras infernais em torno dessas mensagens, para que o povo de Deus não compreenda sua importância, tempo e lugar. Em relação ao tempo, eu vou estar falando aqui o tempo dessas mensagens. Então, se nós não compreendermos o tempo, Satanás ficará satisfeito, e errando o tempo, nós erraremos outras coisas, também. Por exemplo, a mensagem do primeiro anjo, quando que começou? Embora muitas pessoas, a igreja adventista e a igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, dizem que somente começou, essa mensagem do primeiro anjo começou em 1831 a 1833 com Guilherme Miller, mas nós vamos ver aqui no livro Grande Conflito, aqui na versão digital, por exemplo, no capítulo 38, diz o seguinte: desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias, e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Então, deram para vocês ver aqui, desde 1798. E se os irmãos lerem lá no Grande Conflito, o grande movimento mundial, vamos ver lá diversos pregadores, citando alguns, por exemplo, Benjamin, José Wolff, 1821, que é conhecido missionário a todo mundo, as crianças nas Escandinávia, Então, 800 ministros na Inglaterra, bem antes de Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele pregou também essa mensagem, só que mais tarde, e na América, Mas antes disso, diversos pregadores já estavam pregando em diversos lugares do mundo. Agora falando da mensagem do segundo anjo. A mensagem do segundo anjo, ela veio por quê? Porque as pessoas rejeitaram naquela época, principalmente as igrejas dos protestantes dos Estados Unidos, rejeitaram a mensagem do primeiro, a qual fala o juízo, anuncia a vinda do juízo, Ou seja, quando foi no verão de 1844, os estudiosos, o grupo que sofreu o primeiro desapontamento, descobriram a nova data para o dia 22 de outubro e começou a pregar essa mensagem, e a maioria rejeitaram. E houve um grupo separado de fiéis que continuaram pregando essa mensagem. E esses fiéis pregaram pela primeira vez no verão de 1844 a queda de Babilônia, se referindo a essas igrejas que rejeitou a mensagem do primeiro anjo, que anuncia o juízo, e a qual anunciava a nova data para o dia 22 de outubro. E quem quiser conferir, na versão digital, está no livro Grande Conflito, página 38, capítulo 38, versão digital. Agora a mensagem do terceiro anjo. Ou seja, a mensagem do terceiro anjo, ela começou quando? Dia 22 de outubro de 1844. Quando chegou dia 22 de outubro de 1844, houve um grande desapontamento. Ou seja, aqueles fiéis que no dia 22 de outubro de 1844 pregaram essa nova data, dia 22 de outubro de 1844, a data e o tempo estavam corretos. Só que
eles achavam que Jesus viria à terra, né? Viria a essa terra pela segunda vez, purificar a terra pelo fogo, até porque eles achavam que o santuário seria a terra. Por isso houve o grande desapontamento. Mas nós sabemos, foi descoberto depois, que Jesus estava fazendo o quê? Passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Né? E aí, o que acontece? Jesus inicia o julgamento dos vivos, perdão, o julgamento dos mortos, inicia a obra também do terceiro anjo. Né? Até o Espírito de Profecia, no primeiros escritos, no capítulo, deixe-me ver aqui, no capítulo onde está escrita a mensagem do terceiro anjo. Os irmãos podem ir lá procurar a mensagem do terceiro anjo, né? Em primeiros escritos vai encontrar. Está escrito o seguinte, vou ler só aqui um pequeno trecho. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo, né? Então aqui começa a obra do terceiro anjo, né? Dia 22 de outubro de 1844. Agora iremos falar sobre o quarto anjo, o anjo de Apocalipse 18, né? Que é conhecido como quarto anjo. Ou seja, o movimento de reforma, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, eles têm alguns erros, porque eles acreditam que este anjo ele veio na conferência de Minneapolis em 1888, através dos pastores Jones e Wagner, através da mensagem da justificação pela fé. Mas isso é um equívoco, isso é um engano. Porque Ellen White fala em Mensagens Escolhidas que a mensagem da justificação pela fé é mensagem do terceiro anjo. E outra coisa, e falando sobre o quarto anjo, vamos ver o que ela fala. Ou seja, a mensagem do quarto anjo, ela lança muito tempo para frente, ela lança para o futuro. Então eu vou ler aqui 2 trechos do Espírito de Profecia, na qual ela diz o seguinte: nenhum tempo específico ou no tempo devido. Então tem um trecho que ela fala, referindo-se ao quarto anjo, ela fala, não tem nenhum tempo específico. Então em relação a isto, olha o que ela diz. Não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha o lugar, o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro na conclusão da obra para este mundo. Então, eu vou repetir aqui. Então, os irmãos podem procurar esse trecho no Eventos Finais, capítulo 15, versão digital, por exemplo. Está escrito esse trecho. Então, vou repetir. Não tenho nenhum tempo específico, ou seja, nenhum tempo específico, então aqui está claro, de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro na conclusão da obra para este mundo. Né? Muito interessante que ela fala que vai descer e se unirá com o terceiro. Né? Interessante, né? Então, nenhum tempo específico. E olha o outro texto que ela fala, virá no devido tempo, né? Ou seja, ela não marcou esse tempo, ela não diz que veio em 1888, ela diz, como nós já lemos, virá no tempo específico, e agora ela diz também que virá no tempo específico. Ou seja, repetindo, ela falou que não tem nenhum tempo específico, mas agora ela vai falar que virá no tempo devido. Veja o que ela diz. A obra deste anjo vem no tempo devido. Tempo, ou seja, ela não fala em 2 tempos, ela fala tempo no singular. Ou seja, vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo,
ao tomar esta ou volume de um alto clamor. Ou seja, quando o terceiro anjo se avolumar para um alto clamor, aí virá o quarto anjo para fazer o quê? Proclamar a queda de Babilônia, né? A queda de Babilônia, caiu Babilônia, né? E será uma obra relacionada, ou seja, depois, na chuva serôdia, essa obra está relacionada com as pessoas do mundo e as igrejas caídas, né? Em favor do mundo e das igrejas caídas, né? Ou seja, o povo de Deus receberá o poder do Espírito Santo na chuva serôdia, né? E prega para as pessoas, para as igrejas caídas, né? As pessoas do mundo e as igrejas caídas. Vem o quarto anjo, né? Se une nessa obra, aí proclama a queda de Babilônia, né? Chama as pessoas de lá, sai dela, povo meu, e proclama a queda total de Babilônia. Então é muito claro, né? Então esse trecho está escrito num... Deixe-me ver aqui. Os irmãos podem ler também Mensagens Escolhidas, capítulo 58, né? Mensagem Escolhida, capítulo 58, né? Na versão digital. Então, eu vou estar passando aqui também, né? No comentário, eu vou estar passando aqui esta mensagem, umas passagens aqui, né? E que Deus abençoe e possamos estudar, né? Possamos estudar e compreender essa mensagem da qual depende o nosso destino, né? Este é o meu sincero desejo para todos. Amém.